Sob o brilho impiedoso do sol, Joaquim inicia mais um dia de trabalho incessante de maus tratos, sufocado pelos gritos vindos da cozinha. Seu corpo frágil carrega cicatrizes de um passado sombrio e de um segredo que nunca revelou a ninguém. Quando o vizinho nota algo errado, um sutil fio de esperança começa a se formar no silêncio. Mas o destino já trama um evento inesperado, ligando o menino a uma verdade há muito tempo enterrada. O sol mal havia nascido quando Joaquim abriu os olhos, sentindo o peso familiar do medo em seu peito. O quarto minúsculo e empoeirado, que mais parecia um depósito de tralhas, era seu único refúgio na casa dos Soares. Com apenas 12 anos, Joaquim já carregava nos ombros o fardo de uma vida inteira de sofrimento. Ele se levantou em silêncio, seus pés descalços tocando o chão frio. Seus movimentos eram calculados, fruto de anos evitando chamar atenção. As vozes exaltadas que vinham da cozinha o fizeram estremecer. Sérgio e Márcia Soares, o casal que o criava, já estavam acordados, e pelo tom da conversa, não parecia ser um bom dia. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Joaquim respirou fundo, reunindo coragem para enfrentar mais um dia de trabalho árduo e maus tratos. Ele sabia que precisava começar suas tarefas antes que os Soares viessem buscá-lo. Com cuidado, vestiu a camiseta surrada de mangas compridas, mesmo com o calor que já se anunciava. O tecido escondia não apenas sua magreza, mas também a marca de nascença em forma de borboleta em seu ombro direito. Um detalhe que, por algum motivo, enfurecia seus cuidadores. Ao sair do quarto, Joaquim foi imediatamente atingido pelo cheiro de café forte e cigarros. Márcia estava sentada à mesa da cozinha, os olhos vermelhos fixos em uma xícara fumegante. Sérgio, um homem corpulento de expressão sempre carrancuda, folheava o jornal com irritação. "Finalmente acordou, moleque!" Sérgio rosnou sem levantar os olhos do jornal. "O quintal não vai se limpar sozinho, e não se esqueça de lavar o carro depois." Joaquim assentiu silenciosamente, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Ele pegou a vassoura encostada na parede e saiu para o quintal, sentindo o olhar perfurante de Márcia em suas costas. O dia prometia ser quente, e Joaquim sabia que não teria descanso até que todas as tarefas fossem concluídas. Enquanto varria as folhas secas, sua mente vagava para longe dali. Ele sonhava com uma família que o amasse, com uma casa onde pudesse ser apenas uma criança. Mas esses sonhos pareciam tão distantes quanto as nuvens no céu azul acima dele. As horas se arrastavam sob o sol escaldante. Joaquim sentia sua garganta arranhar e sua cabeça latejar, mas não ousava pedir uma pausa. A última vez que fizera isso, Sérgio o deixara sem jantar por 2 dias. Ele continuou trabalhando, ignorando a tontura que começava a se instalar. Enquanto lavava o carro, Joaquim viu o vizinho, Sr. Roberto, sair para sua caminhada matinal. O homem de meia idade sempre o cumprimentava com um sorriso gentil, algo raro em sua vida. Hoje, porém, Joaquim mal conseguiu levantar a cabeça para retribuir o gesto. "Tudo bem, garoto?" perguntou o Sr. Roberto, notando a palidez no rosto do menino. Antes que Joaquim pudesse responder, a voz estridente de Márcia cortou o ar. "Ele está ótimo, apenas um pouco preguiçoso hoje." Sr. Roberto lançou um olhar preocupado para Joaquim, mas seguiu seu caminho. O menino voltou ao trabalho, sentindo o corpo cada vez mais pesado. Ao cair da noite, exausto e febril, Joaquim se arrastou de volta para seu quarto. Ele se encolheu em seu colchão fino, tremendo apesar do calor. Seus pensamentos estavam nebulosos, mas uma imagem persistia, a de uma família amorosa, esperando por ele em algum lugar. Do outro lado da cidade, em uma mansão imponente no bairro mais nobre, Carlos Almeida observava a foto de um bebê sorridente. Seus dedos acariciavam a imagem, detendo-se na pequena marca em forma de borboleta no ombro do menino. 10 anos haviam se passado desde que seu filho fora levado do hospital, mas a dor da perda ainda era tão vívida quanto no primeiro dia. Carlos suspirou, guardando a foto em sua carteira como fazia todas as noites. Ele não sabia que, a poucos quilômetros dali, o menino que tanto procurava lutava contra a febre, sozinho e assustado. O destino, porém, já começava a tecer os fios que uniriam suas histórias,
preparando o palco para um encontro que mudaria suas vidas para sempre. Carlos Almeida observava a cidade do alto de seu escritório, no 20º andar. O pôr do sol pintava o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, mas seus olhos estavam distantes, perdidos em lembranças de uma época mais feliz. Em suas mãos, a foto desgastada de um bebê sorria inocentemente, alheio ao destino cruel que o aguardava. 10 anos, murmurou Carlos para si mesmo, acariciando a imagem com o polegar. 10 longos anos desde que seu filho Mateus fora arrancado de seus braços no hospital. O sequestro que destruíra sua família e deixara um vazio impossível de preencher. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Senhor Almeida? Chamou sua secretária Renata. O doutor. Mendes está aqui para a reunião. Carlos guardou a foto na carteira, ajeitou a gravata e voltou à realidade de presidente de uma das maiores construtoras do país. Mande-o entrar, por favor. A reunião se arrastou por horas, discutindo projetos e números que, embora importantes para a empresa, pareciam insignificantes para Carlos, quando comparados à sua busca pessoal. Ao final, quando todos já haviam saído, ele se viu novamente sozinho com seus pensamentos. Carlos pegou o telefone e discou um número familiar. Após alguns toques, uma voz grave atendeu. Oliveira falando. Alguma novidade, Oliveira? Perguntou Carlos, a esperança mal contida em sua voz. O detetive particular hesitou antes de responder. Nada concreto ainda, Sr. Almeida. Estamos seguindo algumas pistas, mas... Carlos fechou os olhos, sentindo o peso da decepção. Entendo. Continue procurando. Não importa o custo. Após desligar, Carlos decidiu que não conseguiria mais trabalhar naquela noite. Pegou seu casaco e deixou o escritório, optando por uma caminhada para clarear a mente antes de voltar para casa. As ruas do centro estavam movimentadas, com pessoas apressadas voltando do trabalho. Carlos caminhava sem rumo, deixando que seus pés o guiassem. Sem perceber, acabou em um bairro residencial mais afastado, com casas simples e ruas arborizadas. Foi então que ouviu. Um gemido baixo, quase imperceptível, vindo de uma das casas. Carlos parou, incerto se havia imaginado o som. Mas lá estava novamente. Um lamento dolorido que parecia vir de uma criança. Guiado por um impulso que não conseguia explicar, Carlos se aproximou da casa. Era uma construção modesta, com a pintura descascada e um jardim mal cuidado. O som ficou mais claro. Alguém estava sofrendo ali dentro. Hesitante, ele se aproximou da janela. Através de uma fresta na cortina, viu um menino deitado em um colchão fino no chão. O garoto tremia, claramente febril, e murmurava palavras ininteligíveis. O coração de Carlos acelerou. Algo naquela cena o tocou profundamente. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar aquela criança sofrendo. Decidido, caminhou até a porta da frente e bateu. Após alguns momentos tensos, a porta se abriu, revelando uma mulher de aparência cansada e olhar desconfiado. Pois não? Ela perguntou, sem esconder a irritação em sua voz. Boa noite, começou Carlos tentando manter a calma. Desculpe incomodar, mas ouvi sons vindos da sua casa. Parece que tem uma criança doente. Posso ajudar de alguma forma? A mulher, que Carlos não sabia ser Márcia Soares, estreitou os olhos. Não precisamos de ajuda, é só uma gripe. Mas antes que ela pudesse fechar a porta, um homem apareceu atrás dela. Sérgio Soares olhou Carlos de cima a baixo, notando seu terno caro e relógio de luxo. Um brilho de interesse surgiu em seus olhos. Quem é você? Perguntou Sérgio, empurrando Márcia para o lado. Carlos se apresentou explicando novamente sua preocupação. Enquanto falava, outro gemido veio do interior da casa, mais forte desta vez. Olha, disse Sérgio, lower em sua voz. O moleque tá doente mesmo, mas remédio custa dinheiro, sabe como é? Carlos entendeu imediatamente. Sem hesitar, tirou a carteira do bolso. Quanto vocês precisam para levar o menino ao hospital? Enquanto Sérgio negociava com Carlos, Márcia observava a cena com um misto de apreensão e ganância. Nenhum deles percebeu que, durante a conversa, a foto do bebê com a marca de nascença havia caído da carteira de Carlos, deslizando para um canto escuro da varanda. Após alguns minutos de negociação,
ficou acordado que Carlos pagaria uma quantia considerável para que os Soares levassem Joaquim ao hospital. Relutante em deixar o menino sozinho com o casal, Carlos insistiu em acompanhá-los. Quando entraram no quarto improvisado de Joaquim, Carlos sentiu seu coração apertar. O menino estava pálido, com os lábios ressecados pela febre. Ao se aproximar para ajudar a carregá-lo, Carlos notou algo que fez seu mundo parar. Ali, no ombro do garoto, parcialmente visível pela camiseta rasgada, estava uma marca de nascença em forma de borboleta. A mesma marca que Carlos havia memorizado da foto de seu filho perdido. O choque foi tão grande que Carlos quase deixou Joaquim cair. Com as mãos trêmulas, ele ajudou a colocar o menino no carro, sua mente uma tempestade de emoções e possibilidades. Enquanto seguiam para o hospital, Carlos não conseguia tirar os olhos de Joaquim. Seria possível? Depois de tantos anos, teria ele finalmente encontrado seu filho? A noite que começara como tantas outras na vida de Carlos Almeida, agora se transformava no início de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas também a de um menino que há muito tempo havia perdido a esperança. O pronto-socorro do Hospital Santa Cruz fervilhava de atividade naquela noite. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para outro, atendendo emergências e cuidando dos pacientes. Em meio ao caos organizado, Carlos Almeida aguardava ansiosamente por notícias, seu olhar fixo nas portas por onde Joaquim havia sido levado. Sérgio e Márcia Soares estavam sentados um pouco afastados, cochichando entre si e lançando olhares nervosos para Carlos. A presença do empresário rico e sua evidente preocupação com o menino os deixavam inquietos. Após o que pareceu uma eternidade, um médico de meia-idade com expressão cansada se aproximou. Familiares de Joaquim? Ele chamou. Carlos se levantou imediatamente, com os Soares logo atrás. Como ele está, doutor? Perguntou Carlos, sua voz traindo a ansiedade que sentia. O médico olhou de Carlos para o casal Soares, notando a disparidade entre eles. O menino está com pneumonia, me explicou ele. Está desidratado e desnutrido, o que agravou seu estado. Vamos mantê-lo internado para tratamento intensivo. Carlos sentiu uma mistura de alívio e raiva. Alívio por Joaquim estar recebendo os cuidados necessários e raiva pelos evidentes sinais de negligência. Ele se virou para os Soares, que pareciam desconfortáveis sob seu olhar acusador. Vocês são os pais dele? Questionou o médico, dirigindo-se ao casal. Antes que pudessem responder, Carlos interveio. Doutor, posso falar com você em particular? Intrigado, o médico concordou e levou Carlos para um canto mais reservado. Ali, o empresário revelou suas suspeitas sobre a verdadeira identidade de Joaquim e a história do sequestro de seu filho anos atrás. O médico ouviu atentamente, sua expressão mudando de ceticismo para preocupação. Senhor Almeida, essas são acusações muito sérias. Precisaremos envolver as autoridades. Carlos assentiu. Eu entendo, mas antes, preciso ter certeza. Doutor, seria possível fazer um teste de DNA? Após uma breve discussão sobre os procedimentos legais e éticos, o médico concordou em coletar amostras para o teste, desde que com o consentimento dos Soares, que ainda eram legalmente responsáveis por Joaquim. Enquanto isso, no quarto de hospital, Joaquim lutava contra a febre e a confusão. Em seus delírios, ele via flashes de uma vida diferente, de rostos amorosos que não conseguia reconhecer. A marca em seu ombro, sempre escondida, agora exposta, parecia queimar com uma energia própria. De volta à sala de espera, Carlos se aproximou dos Soares. Sua voz era controlada, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e fúria contida. Precisamos conversar, disse ele, gesticulando para que o seguissem até uma área mais privada do hospital. Uma vez sozinhos, Carlos foi direto ao ponto. Aquele menino, Joaquim, ele não é filho de vocês, é? Sérgio e Márcia trocaram olhares nervosos. Claro que é, Márcia tentou argumentar, mas sua voz tremeu. Carlos balançou a cabeça. Não mintam para mim. Eu vi a marca de nascença. É idêntica à do meu filho, que foi sequestrado há 10 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sérgio, percebendo que a situação estava fugindo ao controle, decidiu mudar de tática. Olha, seu Almeida, ele começou, sua voz baixa e conspiratória.
Vamos ser realistas aqui. O menino está com a gente há anos, não importa de onde ele veio, agora ele é nosso. Carlos sentiu o sangue ferver. Vocês não entendem. Se ele for mesmo meu filho, moverei céus e terra para tê-lo de volta. Mas estou disposto a ser razoável. Ele fez uma pausa, calculando suas próximas palavras. Digam-me a verdade, cooperem com o teste de DNA e eu posso compensá-los generosamente. Os olhos de Sérgio brilharam com ganância. Márcia, por outro lado, parecia hesitante. E se não cooperarmos? Ela perguntou. Através da névoa da febre, ele viu uma figura sentada ao lado de sua cama. Por um momento, pensou ver o rosto de uma mulher, gentil e familiar, sorrindo para ele. Mas antes que pudesse focar, a escuridão o envolveu novamente. Nos dias que se seguiram, o hospital se tornou o centro de uma tensa espera. Carlos praticamente se mudou para lá, dividindo seu tempo entre cuidar de Joaquim e manter o Soares sob vigilância. Ele contratou seguranças para garantir que o casal não fugisse e acionou sua equipe jurídica para preparar todos os cenários possíveis. Joaquim, alheio ao turbilhão que se formava ao seu redor, lentamente começava a se recuperar. Cada vez que abria os olhos, encontrava Carlos ali, um estranho que o tratava com mais carinho do que jamais havia conhecido. Finalmente, após dias de ansiedade, o envelope com os resultados do teste de DNA chegou. Carlos o segurou com mãos trêmulas, sentindo o peso de uma década de busca e esperança. Quando abriu o envelope e leu o conteúdo, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ali estava a confirmação que seu coração já sabia. Joaquim era, sem sombra de dúvida, seu filho perdido, Mateus. Naquele momento, enquanto Carlos chorava silenciosamente no corredor do hospital, Joaquim acordou em seu quarto. Pela primeira vez em dias, sua mente estava clara. Ele olhou ao redor, confuso com o ambiente estranho e com os cuidados que estava recebendo. Seu olhar pousou na porta aberta, onde viu Carlos, o homem que havia estado ao seu lado todos esses dias. Algo naquela figura, na forma como o homem o olhava através das lágrimas, despertou em Joaquim uma sensação que há muito não sentia: esperança. O menino não sabia ainda, mas aquele momento marcava o início de uma nova vida. Uma vida longe do abuso e da negligência. Uma vida onde ele finalmente conheceria o amor de uma verdadeira família. Enquanto isso, nos corredores do hospital, as engrenagens da justiça começavam a se mover. A polícia havia sido notificada e os Soares, percebendo que não havia mais escapatória, se preparavam para enfrentar as consequências de seus atos. A verdade, tão longamente enterrada, finalmente vinha à tona, prometendo não apenas reunir um pai e um filho, mas também trazer à luz uma rede de crimes que se estendia muito além daquela pequena família. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do quarto de hospital, banhando Joaquim com uma luz suave. O menino abriu os olhos lentamente, ainda se acostumando com a sensação de acordar sem medo. Ao seu lado, como havia sido nos últimos dias, estava Carlos, adormecido em uma poltrona desconfortável. Joaquim observou o homem que agora sabia ser seu verdadeiro pai. Era estranho pensar nisso, ter um pai, uma família real. Anos de abuso e negligência o haviam ensinado a desconfiar de qualquer bondade. Mas algo em Carlos era diferente. Havia uma sinceridade em seus olhos, uma gentileza em seus gestos, que lentamente derretia as muralhas que Joaquim havia construído ao redor de seu coração. Carlos se mexeu, despertando. Ao ver Joaquim acordado, um sorriso iluminou seu rosto cansado. "Bom dia, filho", ele disse suavemente, ainda testando a palavra. Joaquim não respondeu imediatamente. A palavra filho soava estranha em seus ouvidos, mas não desagradável. "Bom dia", ele finalmente murmurou. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de emoções não ditas. Carlos se inclinou para a frente, hesitante. "Joaquim, ou devo dizer, Mateus. Esse é seu verdadeiro nome, sabia?" O menino piscou surpreso. "Mateus", ele repetiu baixinho, testando o som. "Acho que Mateus está bem", ele disse após um momento de reflexão. Era como se, ao aceitar o nome, ele estivesse dando o primeiro passo em direção à sua nova vida. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto trazendo o café da manhã.
Ela sorriu ao ver os dois acordados. Bom dia. Parece que nosso paciente está cada dia melhor. Enquanto a enfermeira checava os sinais vitais de Mateus, Carlos aproveitou para fazer algumas ligações. Do lado de fora do quarto, sua voz era baixa, mas firme, enquanto falava com seus advogados e com o detetive Oliveira. Mateus observava tudo com uma mistura de curiosidade e apreensão. Parte dele ainda esperava acordar de volta naquele quarto minúsculo na casa dos Soares, como se tudo isso fosse apenas um sonho elaborado. Quando Carlos voltou, ele trazia notícias. Mateus, ele começou, sentando-se na beira da cama. Tem algumas coisas que precisamos conversar. Sobre o que aconteceu com você, sobre os Soares. O menino tensionou visivelmente ao ouvir o nome do casal. Carlos notou e imediatamente suavizou sua abordagem. Não se preocupe, eles não podem mais machucar você. Estão sob custódia da polícia agora. Mateus relaxou um pouco, mas seus olhos ainda carregavam o peso de anos de trauma. O que vai acontecer agora? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Carlos respirou fundo. Bem, assim que você receber alta, iremos para casa. Minha casa. Nossa casa. Ele corrigiu com um sorriso hesitante. Mas antes disso, a polícia vai querer fazer algumas perguntas. Só se você se sentir pronto, é claro. O menino assentiu lentamente. A ideia de falar sobre seu passado o assustava, mas uma parte dele ansiava por justiça, por finalmente poder contar sua história. Nos dias que se seguiram, o quarto de hospital se tornou um ponto de encontro para uma série de personagens. Policiais gentis que faziam perguntas com cuidado, assistentes sociais preocupados com o bem-estar de Mateus e os advogados de Carlos, sempre alertas para proteger os interesses da família recém-reunida. Mateus observava tudo com uma mistura de fascínio e medo. Cada nova pessoa trazia consigo a promessa de ajuda, mas também o risco de decepção. Carlos permanecia uma presença constante, um pilar de apoio silencioso que Mateus começava a apreciar cada vez mais. Uma tarde, enquanto Carlos havia saído para resolver algumas questões legais, uma psicóloga veio visitar Mateus. Doutora Luciana era uma mulher de meia-idade, com olhos gentis e uma voz calma. Mateus, ela começou sentando-se ao lado da cama. Como você está se sentindo com todas essas mudanças? O menino demorou para responder, mexendo nervosamente na barra do lençol. É estranho, ele finalmente disse. Bom, mas estranho. Doutora Luciana sorriu compreensivamente. É normal se sentir assim. Você passou por muita coisa. Sabe, está tudo bem não ter certeza de como se sentir agora. Essas palavras pareceram abrir uma comporta dentro de Mateus. De repente, ele se viu falando sobre seus medos, suas esperanças hesitantes, a confusão de emoções que o assolava. Doutora Luciana ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e orientação. Quando Carlos retornou, encontrou Mateus mais calmo, quase pensativo. O menino o olhou com uma nova luz em seus olhos, como se estivesse realmente o vendo pela primeira vez. Pai, Mateus chamou hesitantemente, testando a palavra. Carlos sentiu seu coração saltar. Sim, filho. Acho que estou pronto para ir para casa. Aquelas simples palavras carregavam o peso de uma decisão monumental. Era Mateus escolhendo confiar, escolhendo dar uma chance a essa nova vida que se abria diante dele. Carlos sorriu, lágrimas nos olhos. Ótimo, ele disse, sua voz embargada de emoção. Vamos para casa. Nos dias que se seguiram, os preparativos para a alta de Mateus se intensificaram. Carlos transformou um dos quartos de sua mansão em um espaço acolhedor para o filho, consultando terapeutas e especialistas para garantir que o ambiente fosse o mais confortável e seguro possível. Enquanto isso, a investigação sobre o sequestro de Mateus e os anos de abuso nas mãos dos Soares ganhava força. A polícia descobriu conexões com uma rede maior de tráfico de crianças, desenterrando segredos há muito enterrados. Na véspera da alta de Mateus, Carlos sentou-se com o filho para uma conversa séria. Mateus, ele começou suavemente. Quero que você saiba que, não importa o que aconteça, estarei sempre ao seu lado. O caminho pela frente não será fácil, mas faremos isso juntos, ok? Mateus olhou para seu pai, vendo nele não apenas a promessa de um futuro melhor,
mas também o reflexo de uma força que não sabia que possuía. Lentamente, ele estendeu a mão e segurou a de Carlos. Juntos, ele repetiu sua voz pequena, mas firme. Naquela noite, enquanto pai e filho adormeciam lado a lado no quarto de hospital pela última vez, o futuro se estendia diante deles, incerto, desafiador, mas cheio de possibilidades. Era o início de uma nova jornada, uma jornada de cura, de descobertas e, acima de tudo, de amor. O dia da alta hospitalar de Mateus amanheceu ensolarado, como se o próprio céu celebrasse este novo começo. Carlos chegou cedo, trazendo roupas novas para o filho. Jeans, uma camiseta macia e tênis confortáveis. Para Mateus, que estava acostumado com roupas velhas e surradas, aquelas peças simples pareciam um luxo inimaginável. "Está pronto?" perguntou Carlos, observando Mateus se olhar no espelho, quase não reconhecendo a própria imagem. O menino assentiu, um misto de ansiedade e expectativa em seus olhos. Juntos, eles percorreram os corredores do hospital, despedindo-se dos enfermeiros e médicos que haviam cuidado de Mateus nas últimas semanas. Ao saírem pela porta principal, Mateus piscou, momentaneamente ofuscado pela luz do sol. O mundo lá fora parecia maior, mais brilhante e infinitamente mais assustador do que ele se lembrava. Carlos, percebendo a hesitação do filho, colocou gentilmente a mão em seu ombro. "Está tudo bem", ele assegurou. "Vamos no seu ritmo." Um carro luxuoso os aguardava com um motorista à espera. Mateus hesitou novamente antes de entrar, seus olhos arregalados diante do interior elegante do veículo. Carlos se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para oferecer conforto. Durante o trajeto, Mateus observava a cidade pela janela, maravilhado com a vastidão e a vida que pulsava nas ruas. Cada semáforo, cada praça, cada edifício era uma novidade para alguém que passara a maior parte da vida confinado. "Chegamos", anunciou Carlos suavemente, quando o carro parou diante de um imponente portão de ferro. A mansão dos Almeida era uma construção elegante, cercada por jardins bem cuidados. Para Mateus, parecia um palácio saído de um conto de fadas. Ele seguiu Carlos para dentro, seus passos hesitantes sobre o caminho de pedras. Ao entrarem na casa, foram recebidos por uma senhora de meia-idade com um sorriso caloroso. "Bem-vindo, Mateus", ela disse. "Sou Dona Helena, a governanta. Estamos todos muito felizes em tê-lo aqui." Mateus murmurou um agradecimento tímido, ainda overwhelmed por tudo ao seu redor. Carlos o guiou gentilmente escada acima, até um quarto no segundo andar. "Este é o seu quarto", anunciou Carlos abrindo a porta. O cômodo era espaçoso e acolhedor, decorado em tons suaves de azul e verde. Uma cama confortável, uma escrivaninha, estantes com livros e alguns brinquedos cuidadosamente escolhidos compunham o ambiente. Numa parede, um mural de cortiça estava pronto para ser preenchido com memórias futuras. Mateus entrou lentamente, seus olhos percorrendo cada detalhe. Ele tocou a colcha macia da cama, as lombadas dos livros, mal acreditando que tudo aquilo era para ele. É meu?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Carlos assentiu, emocionado. "Sim, filho. Tudo isso é seu. Este é o seu lar agora." Mateus se virou para Carlos, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Num impulso que surpreendeu a ambos, ele abraçou o pai. Carlos, pego de surpresa, retribuiu o abraço com cuidado, sentindo o pequeno corpo de seu filho tremer com emoções contidas. Os dias que se seguiram foram de adaptação para ambos. Carlos fez questão de tirar uma licença do trabalho para estar integralmente presente para Mateus. Juntos, eles estabeleceram uma rotina tranquila, respeitando o ritmo e as necessidades do menino. As manhãs geralmente começavam com um café da manhã, preparado por Dona Helena, seguido por sessões de leitura na biblioteca da casa. Carlos descobriu que, apesar da educação negligenciada, Mateus tinha uma curiosidade voraz e uma inteligência aguçada. As tardes eram preenchidas com atividades variadas. Às vezes, passeios pelo jardim, onde Mateus se maravilhava com as flores e os pássaros. Outras vezes, sessões de terapia com a doutora Luciana, que vinha à casa para ajudar Mateus a processar suas experiências e emoções. Uma tarde, enquanto exploravam o sótão da casa,
Mateus encontrou uma velha caixa cheia de fotos. Entre elas, havia várias de uma mulher de sorriso gentil e olhos que lembravam os seus. "Quem é ela?" perguntou Mateus, mostrando a foto a Carlos. Carlos pegou a fotografia com cuidado, um sorriso triste em seus lábios. "Esta é sua mãe, Clara. Ela nos deixou logo depois que você nasceu." Mateus olhou para a foto com uma nova intensidade. "Ela era bonita", ele disse simplesmente. "Sim, ela era", concordou Carlos. "E ela te amava muito. Ficaria tão feliz em ver você aqui agora." Aquela descoberta abriu as portas para conversas sobre o passado, sobre a família que Mateus nunca conheceu. Carlos compartilhou histórias sobre Clara, sobre os sonhos que tinham para seu filho, sobre o amor que os unia. À noite, uma nova tradição se formou. Carlos lia histórias para Mateus antes de dormir, algo que o menino nunca havia experimentado antes. Contos de aventuras, de superação, de heróis que enfrentavam adversidades. Cada história ecoava de alguma forma a jornada que eles estavam vivendo. Mas nem todos os momentos eram fáceis. Havia noites em que Mateus acordava gritando, preso em pesadelos sobre seu passado. Nesses momentos, Carlos corria para seu quarto, oferecendo conforto e segurança até que o medo passasse. Havia também dias em que o peso do trauma se fazia sentir mais forte. Dias em que Mateus se retraía, relutante em aceitar afeto ou bondade, como se temesse que tudo fosse ser tirado dele novamente. Numa dessas ocasiões, após um dia particularmente difícil, Carlos encontrou Mateus encolhido num canto de seu quarto. "Ei, campeão!" ele chamou suavemente, sentando-se no chão ao lado do filho. "Quer conversar sobre o que está sentindo?" Mateus ficou em silêncio por um longo momento antes de falar. E se eles voltarem para me levar?" O coração de Carlos apertou ao ouvir o medo na voz do filho. "Mateus, olhe para mim", ele pediu gentilmente. Quando o menino ergueu os olhos, Carlos continuou. "Eu prometo a você, com toda a certeza do meu coração, que ninguém jamais vai te tirar de mim novamente. Você está seguro aqui. Esta é a sua casa e eu sou seu pai. Sempre." Algo na firmeza daquelas palavras pareceu alcançar Mateus. Lentamente, como uma flor se abrindo para o sol, ele se aproximou de Carlos, permitindo-se ser abraçado. Enquanto pai e filho permaneciam ali, unidos naquele abraço, o mundo lá fora continuava girando. A investigação sobre o sequestro de Mateus avançava, trazendo à tona segredos há muito enterrados. A mídia começava a se interessar pela história do herdeiro perdido e reencontrado, mas dentro daquela casa, naquele momento, nada mais importava além do vínculo que se fortalecia entre Carlos e Mateus. Era um novo começo para ambos, uma chance de reescrever suas histórias, não mais como indivíduos solitários, mas como uma família unida pelo amor e pela resiliência. A jornada de cura seria longa, com altos e baixos, desafios e descobertas. Mas agora eles tinham um ao outro, e juntos estavam prontos para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. As semanas se transformaram em meses, e aos poucos, a rotina na casa dos Almeida foi se estabelecendo. Mateus, antes tão frágil e assustado, começava a florescer sob os cuidados de Carlos e da equipe de profissionais que o acompanhavam. Seu sorriso, antes raro e hesitante, agora iluminava a casa com mais frequência. Numa manhã ensolarada de sábado, Carlos propôs algo diferente. "Que tal irmos ao parque hoje, Mateus? Poderíamos fazer um piquenique." Os olhos do menino se arregalaram com uma mistura de entusiasmo e apreensão. Sair de casa ainda era um desafio, mas a ideia de um dia ao ar livre com seu pai era tentadora demais para resistir. "Podemos levar pão para os patos?" Mateus perguntou timidamente. Carlos sorriu, feliz com o interesse do filho. "Claro que sim. Vamos preparar tudo." Chegando ao parque, Mateus ficou maravilhado com a vastidão do espaço verde, as árvores frondosas e o lago cristalino. Eles encontraram um local tranquilo para estender a toalha do piquenique, à sombra de um grande carvalho. Enquanto comiam os sanduíches preparados por Dona Helena, Carlos observava Mateus com o coração cheio. Ver seu filho desfrutando de algo tão simples como um dia no parque era um presente que ele jamais tomaria por garantido. Após a refeição,
eles se aproximaram do lago para alimentar os patos. Mateus ria baixinho cada vez que um pato se aproximava para pegar o pedaço de pão de sua mão. Foi nesse momento de descontração que algo inesperado aconteceu. Joaquim? É você, Joaquim. A voz feminina, carregada de surpresa e emoção, fez Mateus se virar bruscamente. Ali, a poucos metros de distância, estava uma senhora idosa, seus olhos fixos no menino com uma mistura de incredulidade e alegria. Carlos imediatamente se colocou ao lado de Mateus, sentindo o filho se encolher contra ele. Desculpe, senhora, mas acho que a senhora está confundindo meu filho com outra pessoa, ele disse educadamente, mas com firmeza. A senhora, no entanto, não se deixou dissuadir. Não estou não, ela insistiu se aproximando. Eu reconheceria esse rostinho em qualquer lugar. Sou eu, Joaquim, Dona Zulmira, sua vizinha. Mateus, tremendo ligeiramente, olhou para a senhora com uma expressão de reconhecimento relutante. Dona Zulmira? Ele murmurou. Carlos, percebendo que aquele encontro era mais do que uma simples confusão, gentilmente guiou Mateus e a senhora para um banco próximo. Talvez devêssemos conversar, ele sugeriu, mantendo um braço protetor ao redor dos ombros do filho. Sentados no banco, com os sons do parque ao fundo, uma história começou a se desenrolar. Dona Zulmira, com lágrimas nos olhos, contou como sempre suspeitara que algo estava errado na casa ao lado. Eu via como eles tratavam você, meu querido, ela disse, sua voz embargada. Tentei ajudar como pude, deixando comida no muro, fazendo denúncias anônimas, mas nunca pareceu ser o suficiente. Carlos escutava atentamente, suas emoções oscilando entre gratidão por esta mulher, que tentara ajudar seu filho, e raiva renovada contra o Soares. Mateus, por sua vez, parecia perdido em lembranças. A senhora deixava biscoitos para mim. Mateus disse suavemente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. E uma vez me deu um agasalho quando estava frio. Dona Zulmira assentiu, soluçando. Eu queria ter feito mais, meu anjo. Quando você desapareceu de repente, fiquei tão preocupada. Nunca imaginei que te encontraria aqui tão bem cuidado. Carlos, emocionado com a bondade desta estranha, que havia mostrado compaixão por seu filho quando ele mais precisava, estendeu a mão para a senhora. Muito obrigado, Dona Zulmira, por tudo que fez por Mateus, ou Joaquim, como a senhora o conheceu. Sou o Carlos Almeida, o pai biológico dele. Os olhos de Dona Zulmira se arregalaram com o reconhecimento. O empresário, então as notícias eram verdade? Este menino é o seu filho que foi sequestrado? Carlos assentiu e, nos minutos seguintes, explicou brevemente a situação para Dona Zulmira, que ouvia tudo com uma mistura de horror e alívio. Para Mateus, aquele encontro inesperado trouxe à tona uma torrente de emoções e lembranças. Ali estava alguém de seu passado, mas alguém que representava um ponto de luz em meio à escuridão que havia sido sua vida com os Soares. Enquanto conversavam, Carlos notou como Mateus parecia mais relaxado, até mesmo sorrindo ao recordar alguns momentos de bondade que Dona Zulmira havia proporcionado. Era como se este encontro estivesse ajudando a preencher algumas lacunas, a conectar seu passado com seu presente de uma forma que não era completamente dolorosa. Após trocarem contatos e prometerem manter-se em contato, eles se despediram de Dona Zulmira. No caminho de volta para casa, Mateus estava pensativo. Pai? Ele chamou baixinho. Sim, filho. Obrigado por não me afastar da Dona Zulmira. Ela foi a única pessoa que foi boa para mim antes de você me encontrar. Carlos sentiu seu coração se apertar. Sempre que possível, vamos manter as pessoas boas em nossas vidas, Mateus. E eu sou muito grato a ela por ter cuidado de você quando eu não pude. Naquela noite, enquanto Carlos colocava Mateus na cama, o menino parecia mais leve, como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. Sabe, pai, Mateus disse sonolento, acho que agora eu tenho duas famílias, você e a Dona Zulmira. Carlos sorriu, afagando os cabelos do filho. Sim, você tem. E quanto mais pessoas para te amar, melhor. Enquanto Mateus adormecia, Carlos refletia sobre os eventos do dia. O encontro com Dona Zulmira havia sido inesperado, mas trouxera consigo uma oportunidade de cura. Era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, poderia haver luz. No escritório, mais tarde, Carlos fez algumas ligações.
Primeiro para seus advogados, para garantir que o depoimento de Dona Zulmira fosse incluído na investigação em curso. Em seguida, para um serviço de entrega de flores, para enviar um buquê de agradecimento à bondosa senhora que havia sido um anjo da guarda para seu filho. O dia no parque, que começara como uma simples saída em família, havia se transformado em um marco importante na jornada de Mateus. Era mais um passo em direção à cura, à compreensão de seu passado e à construção de um futuro mais brilhante. Enquanto a noite caía sobre a cidade, a casa dos Almeida estava envolta em uma atmosfera de paz e esperança. O caminho à frente ainda seria longo e por vezes difícil, mas cada pequena vitória, cada novo laço formado, era um motivo para celebrar. E assim, pai e filho adormeceram, seus corações um pouco mais leves, suas almas um pouco mais completas, prontos para enfrentar juntos o que quer que o amanhã trouxesse. O outono chegou pintando as árvores de São Paulo com tons de vermelho e dourado. Para Mateus, cada nova estação trazia consigo descobertas e desafios. A rotina na casa dos Almeida havia se solidificado, mas o menino ainda lutava contra os fantasmas de seu passado. Uma manhã, Carlos recebeu uma ligação que mudaria o curso dos próximos dias. Era o detetive Oliveira, responsável pela investigação do sequestro de Mateus. Senhor Almeida, a voz grave do detetive soou do outro lado da linha. Temos novidades. Conseguimos localizar o enfermeiro envolvido no sequestro. Ele está disposto a colaborar em troca de uma redução de pena. Carlos sentiu um misto de alívio e apreensão. Isso é ótimo, detetive. O que precisamos fazer agora? Precisaremos do depoimento de Mateus, respondeu Oliveira. Sei que é delicado, mas qualquer informação que ele possa fornecer será crucial. Carlos hesitou, pensando em como isso afetaria seu filho. Entendo. Deixe-me conversar com Mateus e com a psicóloga dele. Voltarei a entrar em contato em breve. Após desligar, Carlos encontrou Mateus na biblioteca, absorto em um livro de aventuras. A cena, tão comum agora, ainda fazia seu coração se encher de alegria. Filho, chamou suavemente, podemos conversar um pouco? Mateus ergueu os olhos do livro, notando a expressão séria do pai. Aconteceu alguma coisa, pai? Carlos se sentou ao lado do filho, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mateus, lembra que te falei sobre a investigação para encontrar as pessoas que te machucaram? Bem, a polícia fez alguns progressos e eles gostariam de conversar com você. O rosto de Mateus empalideceu, seus olhos se arregalando com medo. Eu tenho que ver eles de novo? Não. Carlos apressou-se em tranquilizá-lo. Você não precisa ver ninguém que não queira. Eles só querem fazer algumas perguntas para ajudar a entender melhor o que aconteceu. Mateus ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos brincando nervosamente com as páginas do livro. Eu tenho medo, ele finalmente sussurrou. Carlos envolveu o filho em um abraço gentil. Eu sei, meu amor, e está tudo bem ter medo, mas quero que você saiba que estarei ao seu lado o tempo todo. E se em qualquer momento você quiser parar, nós paramos, ok? Mateus assentiu contra o peito do pai. Você promete? Prometo, Carlos respondeu com firmeza. Nos dias que se seguiram, Carlos trabalhou em estreita colaboração com a doutora Luciana para preparar Mateus para o depoimento. Eles criaram um ambiente seguro e controlado para a entrevista, garantindo que Mateus se sentisse o mais confortável possível. No dia marcado, o detetive Oliveira chegou à mansão dos Almeida, acompanhado de uma policial especializada em casos envolvendo crianças. Mateus, sentado entre Carlos e a doutora Luciana na sala de estar, parecia pequeno e vulnerável. Olá, Mateus! A policial, que se apresentou como Ana, cumprimentou com um sorriso gentil. Estamos aqui para ouvir sua história. Você pode nos contar o que lembrar, no seu próprio tempo. Se quiser fazer uma pausa ou parar a qualquer momento, é só nos avisar, ok? Mateus assentiu, apertando a mão de Carlos. Lentamente, com palavras hesitantes no início, ele começou a desvendar suas memórias. Falou sobre os primeiros anos de sua vida, os maus tratos, os momentos de fome e medo. Sua voz tremeu ao relembrar os castigos, as noites frias, o trabalho forçado. Carlos ouvia tudo com o coração partido, lutando contra a raiva que crescia em seu peito.
Cada palavra de Mateus era uma facada, um lembrete doloroso dos anos que haviam perdido. Mas entre as sombras surgiram também pontos de luz. Mateus falou sobre Dona Zulmira, sobre os pequenos atos de bondade que o haviam mantido esperançoso. Mencionou um parquinho onde às vezes conseguia brincar escondido, um cachorro de rua que ele alimentava em segredo. À medida que Mateus falava, o detetive Oliveira tomava notas. Seu rosto uma máscara de profissionalismo que mal escondia sua própria indignação. Ana, a policial, ocasionalmente fazia perguntas suaves, guiando Mateus através de suas memórias com cuidado e compaixão. Após quase 2 horas, quando Mateus parecia exausto, Ana gentilmente encerrou a entrevista. "Você foi muito corajoso, Mateus", ela disse com um sorriso encorajador. "As informações que você nos deu vão nos ajudar muito." Enquanto os policiais se preparavam para sair, o detetive Oliveira chamou Carlos de lado. "Senhor Almeida, o depoimento do seu filho foi crucial. Temos agora evidências suficientes para prosseguir com acusações mais sérias contra os Soares e seus cúmplices." Carlos assentiu, um misto de alívio e determinação em seu semblante. "Faça o que for necessário, detetive. Quero justiça para meu filho." Após a partida dos policiais, Carlos encontrou Mateus encolhido no sofá, parecendo esgotado, mas estranhamente em paz. Sentou-se ao lado do filho, puxando-o para um abraço. "Você foi tão forte hoje, Mateus", ele murmurou. "Estou tão orgulhoso de você." Mateus ergueu os olhos para o pai, um pequeno sorriso em seus lábios. "Sabe, pai, contar tudo isso foi difícil, mas também me fez sentir mais leve, como se eu estivesse deixando algo pesado para trás." Carlos sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. "É assim que deve ser, filho. Deixar o peso para trás e seguir em frente." Naquela noite, após colocar Mateus na cama, Carlos refletiu sobre os eventos do dia. O depoimento de seu filho havia sido um marco importante, não apenas para a investigação, mas para o próprio processo de cura de Mateus. Enquanto observava a cidade iluminada pela janela de seu escritório, Carlos fez uma promessa silenciosa. Ele faria tudo ao seu alcance para garantir que Mateus tivesse um futuro brilhante, livre das sombras do passado. A jornada seria longa, mas juntos eles encontrariam a luz no fim do túnel. O outono lá fora continuava seu curso, as folhas caindo gentilmente no jardim. Era uma lembrança de que as mudanças, embora às vezes dolorosas, eram parte natural da vida. E com cada folha que caía, novas possibilidades surgiam prontas para serem exploradas. O inverno chegou a São Paulo, trazendo consigo uma brisa fria e dias mais curtos. Na mansão dos Almeida, Mateus observava as gotas de chuva escorrerem pela janela de seu quarto, perdido em pensamentos. 6 meses haviam se passado desde seu resgate, e embora ainda lutasse contra pesadelos ocasionais, sua vida havia mudado dramaticamente. "Mateus?" A voz de Carlos interrompeu seus devaneios. "Está pronto para irmos?" O menino se virou, um misto de ansiedade e expectativa em seu rosto. "Acho que sim, pai. Hoje era um dia importante. Após meses de terapia intensiva e discussões cuidadosas com diversos especialistas, havia chegado o momento de Mateus dar seu próximo grande passo: começar a escola." No carro a caminho da instituição de ensino escolhida, Mateus brincava nervosamente com a alça de sua mochila nova. Carlos, notando a inquietação do filho, tentou acalmá-lo. "Lembre-se, filho, não há pressa. Se você sentir que não está pronto, podemos voltar para casa a qualquer momento." Mateus assentiu, grato pela compreensão do pai. "Eu quero tentar", ele disse baixinho. "A doutora Luciana disse que vai ser bom para mim conhecer outras crianças." Chegando à escola, foram recebidos pela diretora, senhora Oliveira, uma mulher de meia idade com um sorriso acolhedor. Ela havia sido cuidadosamente informada sobre a situação de Mateus e estava preparada para oferecer todo o suporte necessário. "Bem-vindo, Mateus." Ela cumprimentou calorosamente. "Estamos muito felizes em tê-lo conosco. Que tal conhecermos sua nova sala de aula?" Mateus lançou um olhar hesitante para Carlos, que assentiu encorajadoramente. Juntos, eles seguiram a senhora Oliveira pelos corredores coloridos da escola. A sala de aula era um ambiente acolhedor, decorado com trabalhos artísticos e cartazes educativos.
uma jovem professora, apresentada como senhorita. Carla recebeu Mateus com um sorriso gentil. Olá, Mateus, eu sou a senhorita Carla. Estou muito animada para te conhecer e aprender com você. Mateus murmurou um tímido olá, seus olhos percorrendo a sala e as outras crianças que começavam a chegar. Carlos se ajoelhou ao lado do filho, colocando as mãos em seus ombros. Lembra do que combinamos? Se você precisar de qualquer coisa, é só pedir para ligar para mim. Estarei aqui para te buscar no final da aula. Mateus abraçou o pai forte, reunindo coragem. Ok, pai, eu vou tentar. Com um último abraço, Carlos deixou a sala, seu coração pesado, mas cheio de esperança. No corredor, ele trocou algumas palavras finais com a senhora Oliveira, garantindo que todos os protocolos de segurança estavam em ordem. O dia passou lentamente para Carlos. Em seu escritório, ele mal conseguia se concentrar, seu pensamento constantemente voltando para Mateus. Quando finalmente chegou a hora de buscar o filho, ele praticamente correu para o carro. Ao chegar à escola, Carlos encontrou Mateus sentado em um banco no pátio, conversando baixinho com um menino de sua idade. O coração de Carlos se encheu de uma alegria indescritível ao ver o pequeno sorriso no rosto do filho. Ei, campeão! Chamou Carlos, aproximando-se. Como foi o dia? Mateus se levantou, uma expressão difícil de decifrar em seu rosto. Foi diferente, ele disse após um momento, mas acho que gostei. No caminho para casa, Mateus compartilhou fragmentos de seu dia. Falou sobre a senhorita Carla e como ela era paciente, sobre as atividades que fizeram e sobre Lucas, o menino com quem estava conversando no pátio. Lucas me convidou para brincar com ele amanhã no recreio. Mateus comentou, um toque de surpresa em sua voz. Carlos sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Isso é maravilhoso, filho. Você quer voltar amanhã, então? Mateus pensou por um momento antes de assentir. Acho que sim. Ainda estou um pouco assustado, mas quero tentar de novo. Aquela noite, durante o jantar, Mateus surpreendeu a todos ao pedir para convidar Lucas para brincar em casa no final de semana. Carlos trocou um olhar emocionado com Dona Helena, que sorria enquanto servia a sobremesa. Mais tarde, após colocar Mateus na cama, Carlos recebeu uma ligação do detetive Oliveira. Senhor Almeida. A voz do detetive soou cansada, mas satisfeita. Tenho boas notícias. Com as informações fornecidas pelo enfermeiro e o depoimento de Mateus, conseguimos desmantelar uma parte significativa da rede de tráfico de crianças. Vários suspeitos foram presos hoje. Carlos sentiu um peso ser levantado de seus ombros. E o Soares? Márcia Soares continua detida. Quanto a Sérgio Soares, ele foi localizado tentando fugir para o Paraguai. Está sob custódia agora. Após desligar, Carlos se permitiu um momento de alívio. A justiça estava sendo feita, lenta, mas seguramente. Ele caminhou até o quarto de Mateus, abrindo a porta silenciosamente para checar o filho. Mateus dormia tranquilamente, seu rosto sereno à luz suave do abajur. Carlos se aproximou, ajeitando o cobertor sobre o menino. Naquele momento, observando seu filho dormindo após seu primeiro dia de aula, sentindo o peso das notícias sobre a investigação, Carlos foi tomado por uma emoção avassaladora. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, lágrimas de alegria, de alívio, de esperança. O caminho até ali havia sido árduo e ainda havia muito pela frente. Mas naquele instante, Carlos soube com certeza que eles conseguiriam. Mateus estava seguro. Estava começando a se abrir para o mundo, a fazer amigos, a viver a infância que lhe fora negada por tanto tempo. E Carlos estaria ali, a cada passo do caminho, guiando, protegendo e, acima de tudo, amando incondicionalmente. Enquanto a noite avançava lá fora, a casa dos Almeida repousava em um silêncio reconfortante. Era o silêncio de um novo capítulo se iniciando, de feridas começando a cicatrizar, de um futuro cheio de possibilidades se desenhando no horizonte. E assim, pai e filho dormiam, cada um em seu quarto, mas unidos por um laço que nenhuma distância ou adversidade poderia romper. O amanhã traria seus próprios desafios, mas juntos eles estavam prontos para enfrentá-los, um dia de cada vez. A primavera chegou a São Paulo,
trazendo consigo uma explosão de cores e vida nova. Na mansão dos Almeida, as mudanças da estação refletiam as transformações que ocorriam dentro de suas paredes. Mateus, agora com 13 anos, estava sentado no jardim, rabiscando em seu caderno de desenho. Nos últimos meses, ele havia descoberto na arte uma forma de expressar emoções que muitas vezes achava difíceis de verbalizar. Carlos observava o filho da varanda, um sorriso suave em seu rosto. "Senhor Almeida?", chamou Dona Helena, aproximando-se com o telefone em mãos. "É o Dr. Mendes na linha." Carlos assentiu, pegando o telefone. "Alô, Dr. Mendes. Alguma novidade?" A voz do advogado soou grave do outro lado da linha. "Senhor Almeida, o julgamento dos Soares foi marcado para o próximo mês. A promotoria quer saber se Mateus estaria disposto a testemunhar." Carlos sentiu seu coração apertar. Ele sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim a realidade era difícil de enfrentar. "Entendo. Deixe-me conversar com Mateus e com a doutora Luciana. Retorno em breve com uma resposta." Após desligar, Carlos caminhou até o jardim, sentando-se ao lado do filho. Mateus ergueu os olhos de seu desenho, notando a expressão preocupada do pai. "Aconteceu alguma coisa, pai?", perguntou, sua voz carregando uma maturidade além de seus anos. Carlos respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Filho, lembra que conversamos sobre o julgamento das pessoas que te machucaram? Bem, está se aproximando e eles gostariam de saber se você estaria disposto a falar no tribunal." Mateus ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos voltando para o desenho em seu colo, uma borboleta lutando para sair de um casulo. "Eu teria que vê-los?", ele finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. "Sim", Carlos respondeu honestamente, "mas eu estaria lá com você o tempo todo. E se você decidir que não quer fazer isso, tudo bem também. Ninguém vai te forçar." Mateus mordeu o lábio pensativo. "Posso pensar sobre isso?" "Claro que sim, filho. Leve o tempo que precisar." Nos dias que se seguiram, a questão do julgamento pairava sobre a casa como uma nuvem invisível. Carlos observava Mateus atentamente, notando como o menino parecia mais introspectivo, passando mais tempo desenhando ou lendo em seu quarto. Durante uma de suas sessões semanais com a doutora Luciana, Mateus finalmente abordou o assunto. "Doutora Luciana", ele começou hesitante, "o que aconteceria se eu não testemunhasse no julgamento?" A psicóloga olhou para Mateus com compreensão. "Bem, Mateus, sua segurança e bem-estar são a prioridade. Se você decidir não testemunhar, isso é perfeitamente aceitável. Há outras evidências contra os Soares." Mateus assentiu, absorvendo a informação. E se eu decidir falar?" "Então você estaria sendo muito corajoso", respondeu Luciana gentilmente. "Mas lembre-se, coragem não significa não ter medo. Significa fazer algo mesmo estando com medo." Aquelas palavras pareceram ressoar com Mateus. Naquela noite, durante o jantar, ele surpreendeu Carlos com sua decisão. "Pai", ele disse, colocando o garfo de lado, "eu quero testemunhar." Carlos olhou para o filho, uma mistura de orgulho e preocupação em seus olhos. "Tem certeza, filho? Não precisa fazer isso se não quiser." Mateus assentiu, uma determinação nova em seu olhar. "Eu quero, não só por mim, mas e se houver outras crianças como eu? Talvez eu possa ajudá-las também." As semanas que antecederam o julgamento foram intensas. Mateus trabalhou de perto com a doutora Luciana e com os advogados, preparando-se para o que enfrentaria. Carlos, por sua vez, certificou-se de que todas as medidas possíveis fossem tomadas para proteger Mateus durante o processo. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Jornalistas se aglomeravam do lado de fora, ansiosos por um vislumbre do herdeiro Almeida e seu filho resgatado. Carlos guiou Mateus através de uma entrada lateral, protegendo-o dos flashes e perguntas. Dentro da sala de audiências, Mateus sentiu seu coração acelerar ao ver os Soares. Sérgio e Márcia pareciam menores de alguma forma, menos ameaçadores do que em suas memórias. Carlos apertou gentilmente a mão do filho, um lembrete silencioso de que ele não estava sozinho. Quando chegou o momento de Mateus testemunhar, ele caminhou até o banco das testemunhas com passos trêmulos, mas determinados. Olhando para a plateia, ele viu rostos familiares. Dona Helena, o detetive Oliveira,
e até mesmo Dona Zulmira, todos ali para apoiá-lo. Com uma voz que ganhava força a cada palavra, Mateus contou sua história. Falou sobre os anos de abuso, sobre o medo constante, sobre a solidão esmagadora. Mas também falou sobre esperança, sobre os pequenos atos de bondade que o mantiveram vivo, sobre o amor que encontrou em sua nova vida com Carlos. Quando terminou seu testemunho, um silêncio reverente pairou sobre o tribunal. Carlos tinha lágrimas nos olhos, um orgulho indescritível preenchendo seu peito. Os Soares, por outro lado, pareciam ter envelhecido anos em questão de minutos, o peso de seus crimes finalmente os alcançando. O veredito, quando veio, foi unânime, culpados de todas as acusações. Enquanto os Soares eram levados, Mateus sentiu como se um capítulo de sua vida finalmente se fechasse. Deixando o tribunal, Carlos envolveu Mateus em um abraço apertado. Você foi incrível, filho. Tão corajoso. Mateus sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. Obrigado, pai, por estar sempre ao meu lado. Naquela noite de volta à mansão, houve uma pequena celebração. Não pelo fim dos Soares, mas pela coragem de Mateus, pelo triunfo do amor sobre o ódio, da verdade sobre a mentira. Mais tarde, sozinho em seu quarto, Mateus pegou seu caderno de desenhos. Na última página, ele começou a esboçar uma nova imagem. Uma borboleta, finalmente livre de seu casulo, voando em um céu aberto. Enquanto o lápis deslizava sobre o papel, Mateus refletiu sobre sua jornada. As cicatrizes de seu passado ainda estavam lá, mas agora ele as via não como marcas de fraqueza, mas como símbolos de sua força e resiliência. Do lado de fora, a primavera estava em pleno florescimento. Um lembrete constante de que após os invernos mais sombrios, sempre há a promessa de um novo começo. 5 anos se passaram desde o julgamento dos Soares. O tempo, como sempre, trouxe consigo mudanças, crescimento e novas perspectivas. Era uma manhã ensolarada de verão, e a mansão dos Almeida estava em polvorosa. Mateus, agora com 18 anos, ajeitava a gravata em frente ao espelho, seus dedos tremendo ligeiramente com a ansiedade do momento. Filho, a voz de Carlos soou do outro lado da porta. Posso entrar? Claro, pai, respondeu Mateus. Carlos entrou no quarto, um sorriso orgulhoso iluminando seu rosto ao ver o filho vestido em sua beca de formatura. Olhe só para você, ele disse, sua voz embargada de emoção. Parece que foi ontem que você era aquele menino assustado no hospital. Mateus sorriu, lembrando-se do longo caminho que percorrera. Às vezes eu também mal acredito. Carlos se aproximou, ajudando Mateus a ajeitar a gravata. Você sabe que não precisa fazer isso se não quiser, certo? Ninguém vai pensar menos de você. Mateus assentiu, uma determinação brilhando em seus olhos. Eu sei, pai, mas é importante para mim. É uma forma de fechar um ciclo e começar outro. O isso a que se referiam era o discurso de formatura que Mateus fora convidado a fazer. Não apenas por ser o melhor aluno de sua turma, mas porque sua história de superação havia inspirado muitos ao longo dos anos. Chegando à escola, o pátio estava repleto de famílias sorridentes e estudantes ansiosos. Mateus foi recebido com abraços calorosos de seus colegas, especialmente de Lucas, que se tornara seu melhor amigo desde aquele primeiro dia de aula, anos atrás. Enquanto esperava sua vez de subir ao palco, Mateus deixou seu olhar vagar pela plateia. Lá estavam Carlos, é claro, junto com Dona Helena, que secava discretamente algumas lágrimas. O detetive Oliveira e sua esposa acenaram de uma das fileiras do meio, e, para a surpresa e alegria de Mateus, Dona Zulmira estava lá também, seu rosto enrugado, cheio de orgulho. Finalmente chegou o momento. E agora, anunciou a diretora, tenho o prazer de chamar ao palco nosso orador da turma, Mateus Almeida. Um aplauso caloroso preencheu o ambiente enquanto Mateus subia os degraus do palco. Parado diante do microfone, ele respirou fundo, seus olhos encontrando os de Carlos na plateia. Com um leve aceno de encorajamento do pai, Mateus começou. Caros colegas, professores, familiares e amigos. Quando me pediram para fazer este discurso, confesso que meu primeiro instinto foi recusar. Afinal, o que eu poderia dizer que já não foi dito em inúmeras formaturas antes?
Mas então percebi que talvez, justamente por minha jornada ter sido um pouco diferente, eu tivesse algo único a compartilhar. Muitos de vocês conhecem minha história. Sabem do sequestro, dos anos de abuso, do resgate e da reunião com meu pai biológico. Por muito tempo, eu me vi como uma vítima, alguém a quem a vida havia tratado injustamente. Mas hoje, parado diante de vocês, não me vejo mais assim. Vejo-me como um sobrevivente, sim, mas mais do que isso, vejo-me como alguém abençoado. Abençoado por ter tido uma segunda chance, por ter encontrado amor e apoio quando mais precisei. Durante meus anos nesta escola, aprendi muito mais do que matemática, história ou ciências. Aprendi sobre resiliência, sobre a importância da amizade, sobre o poder transformador do amor e da compaixão. Há uma metáfora que uso frequentemente em minha arte, a da borboleta emergindo do casulo. Por anos me senti preso naquele casulo, lutando para me libertar. Mas assim como a borboleta precisa dessa luta para fortalecer suas asas, percebo agora que minhas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, me fortaleceram. Hoje, ao nos formarmos, todos nós estamos emergindo de nossos próprios casulos. O mundo lá fora pode parecer assustador às vezes, mas lembrem-se, vocês têm asas. Usem-nas. A cada um de nós foi dada a oportunidade de fazer a diferença neste mundo, seja através de grandes gestos ou de pequenos atos de bondade diários. Nunca subestimem o impacto que podem ter na vida de alguém. A minha família, especialmente a você, pai. Obrigado por nunca desistirem de mim, por me mostrarem o que é amor incondicional. Aos meus professores e colegas, obrigado por me aceitarem, por me tratarem não como o menino da história triste, mas simplesmente como Mateus. E a todos vocês aqui hoje, lembrem-se, não importa quão escura a noite possa parecer, o amanhecer sempre chega, e com ele, a chance de um novo começo. Parabéns, formandos. Que possamos todos alçar voo e colorir o mundo com a beleza de nossas asas. Obrigado. Um silêncio momentâneo foi seguido por uma explosão de aplausos. Lágrimas eram visíveis em muitos rostos, incluindo o de Carlos, que se levantou, aplaudindo com orgulho. Após a cerimônia, em meio às comemorações e fotos, Mateus se viu cercado por abraços e palavras de apoio. Mas foi o abraço de Carlos que ele mais ansiava. Estou tão orgulhoso de você, filho, disse Carlos, sua voz embargada. Sua mãe estaria radiante. Mateus sorriu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Obrigado, pai, por tudo. Mais tarde, em casa, houve uma pequena celebração com amigos próximos e família. Em um momento tranquilo, Mateus se afastou para o jardim. O mesmo jardim onde anos atrás havia tomado a decisão de testemunhar no julgamento. Carlos o encontrou ali, contemplando as estrelas. No que está pensando? Perguntou, colocando a mão no ombro do filho. Mateus sorriu, um sorriso sereno e cheio de esperança. Estou pensando no futuro, pai. Na Faculdade de Artes no próximo semestre, nos projetos que quero desenvolver para ajudar outras crianças que passaram por traumas. Carlos assentiu, seu peito se enchendo de orgulho. Você vai fazer coisas incríveis, Mateus. Tenho certeza disso. Por um momento ficaram em silêncio, apreciando a noite e a companhia um do outro. Então Mateus se virou para o pai, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e amor. Sabe, pai, você sempre diz que me salvou naquele dia há tantos anos, mas a verdade é que nos salvamos mutuamente. Você me deu um lar, uma família, uma chance de viver. Mas você também encontrou um propósito, um amor que preencheu o vazio deixado pela perda da mãe. Carlos sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Você tem razão, filho. Você trouxe luz de volta à minha vida. Naquele momento, uma borboleta noturna pousou suavemente no ombro de Mateus. Ambos observaram maravilhados, enquanto ela abria e fechava suas asas lentamente, antes de alçar voo novamente, desaparecendo na noite estrelada. Mateus sorriu, vendo naquele pequeno ser um símbolo de sua própria jornada. Ele também havia emergido das sombras, havia encontrado suas asas e agora estava pronto para voar. O futuro se estendia diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Haveria desafios, é claro, mas Mateus sabia que com o amor de sua família
e a força que encontrara dentro de si, ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa. E assim, pai e filho permaneceram no jardim, unidos não apenas pelo sangue, mas por um laço forjado através de adversidades e fortalecido pelo amor. A noite os envolvia, mas seus corações estavam cheios da luz de um novo amanhecer, prontos para as aventuras que o futuro lhes reservava.